Olá, muito boa tarde. Agrava-se a situação humanitária em Gaza entre os sobreviventes da guerra. O Papa Leão XIV alerta para a barbárie da guerra, assim como o secretário-geral das Nações Unidas e outras lideranças internacionais, mas aparentemente sem resultados e sem consequências. Um tema que vamos analisar daqui a pouco, o Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto do Diário de Notícias, depois de destacarmos outras notícias que marcam a atualidade. Organizações católicas para a imigração têm dúvidas quanto à constitucionalidade da nova lei e pedem diálogo e ponderação. Uma delegação do Fórum de Organizações Católicas para a Imigração, FORCIM, foi recebida na Casa Civil da Presidência da República, onde manifestou preocupação pela celeridade com que foram aprovadas as alterações à lei da imigração, deixando um pedido para que a Presidência da República esteja atenta à constitucionalidade da lei. Mais do que sensibilizar, para olhar aqui para os aspectos inconstitucionais ou não, constitucionais ou inconstitucionais da lei. Preocupando-nos, sobretudo, a pressa com que ela foi aprovada, preocupando-nos a falta de diálogo com algumas das instituições que deveriam ter sido ouvidas antes da aprovação, e por isso mesmo viemos apelar a que devolvesse, porque todo este processo descredibiliza um bocadinho as nossas instituições, a democracia, e queremos essa garantia de que as instituições são democraticamente ouvidas e reconhecidas. O FORCIM considera que o tempo concedido para as instituições se pronunciarem sobre esta lei foi escasso, o que gera preocupação pela situação dos imigrantes que residem entre nós. Foi dito que tudo isto iria ser comunicado ao Presidente. Nós fomos recebidos não só pela consultora da Casa Civil, mas pela chefe da Casa Civil também, que está mais ligada ao Governo. Portanto, temos a certeza de que vai ser transmitido, juntamente com os documentos que fizemos chegar, e, portanto, temos esperança que seja tudo analisado e considerado e ponderado, porque um dos nossos pedidos é que, e em torno das questões da imigração, tem que haver de facto diálogo e ponderação, e não são questões que se resolvam apressadamente. As alterações à lei da imigração já tinham motivado uma carta de posicionamento do FORCIM à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e também aos grupos parlamentares da Assembleia da República. Nela manifestou a sua apreensão pelas dificuldades acrescidas ao reagrupamento familiar. As dificuldades que estão a ser impostas e que poderiam... e o processo por si já sabemos que é moroso, e portanto há aqui razões que podem tender para a inconstitucionalidade, porque sentimos que são retirados direitos que não estão a ser contemplados. E depois a possibilidade da pessoa recorrer à justiça diretamente. E é um direito que era constitucional, que estava garantido por lei e que parece-nos que será retirado. A proposta é para retirar esse direito. No nosso país, as instituições que integram o FORCIM fazem o acolhimento e acompanhamento jurídico aos imigrantes, apoiando-os na empregabilidade. Outras trabalham com a diáspora e mesmo no âmbito do desenvolvimento nos países da língua oficial portuguesa. Algumas destas instituições religiosas estão atentas às situações de tráfico e exploração e também à falta de habitação. São 4 capítulos e pretendem oferecer uma chave interpretativa da fase de implementação do processo sinodal. As pistas deste documento, divulgado pelo Vaticano, destinam-se, em primeiro lugar, aos bispos diocesanos e equipas sinodais, oferecendo critérios básicos úteis para que a atualização a nível local esteja em harmonia com toda a Igreja. Este documento, já na linha do Papa Francisco, tinha dado orientações, são muito concretas, a traçar datas, etapas e itinerários, precisamente neste processo de implementação, pôr em prática, em termos teológicos, dizemos, a recepção do próprio Sínodo, das decisões que vieram
no documento final que foi aprovado em outubro de 2024. Neste momento cabe às dioceses, até final de 2026, portanto, estudar o documento final. Há algumas propostas que são neste documento também destacadas, e, portanto, é um processo que vai envolver as equipas diocesanas, outros organismos de participação, e o documento pede que se procure reativar estas equipas diocesanas, no caso onde não estão ativadas, ou não estão muito em funcionamento, e que se tenha atenção também às periferias, àqueles que estão fora da comunidade cristã, ou que não estão tão presentes na vida da comunidade cristã. Este documento orientador para as comunidades católicas desafia a experimentar práticas e estruturas renovadas. Portanto, é renovar a vida da Igreja na fidelidade ao Espírito Santo, mas o documento diz várias vezes que não é uma fase repetitiva, não é mais do mesmo, dito assim em termos mais simples, mas é uma renovação que tem a ver com o sentido prático, com a concretização do discernimento e das decisões que já foram, que estão presentes nesse documento final. Esta fase de implementação, segundo o documento, visa discernir os passos de conversão da cultura, das relações e das práticas eclesiais e, consequentemente, da reforma das estruturas e instituições. Então trata-se agora às comunidades de não fazerem novamente aquela fase de auscultação, de consulta e de escuta, mas tendo tudo isso em conta, olharem para o documento final e verem quais são os elementos que é preciso concretizar, que é preciso dar atenção. Portanto, é sempre no sentido de concretizar aquilo que aí está e aquilo que vamos naturalmente descobrindo sempre em ritmo sinodal. Os responsáveis das equipas diocesanas estiveram reunidos nas jornadas pastorais do episcopado que decorrem em Fátima no mês de junho e, apesar de não ser ainda conhecido este documento, já se identificava o dinamismo que se quer passar ao concreto das iniciativas pastorais. Mas notamos justamente este entusiasmo em vários ritmos, é certo, umas dioceses isso está a ser mais concretizado, noutras um pouco menos, cada um tem o seu ritmo diferente, mas em todas nota-se este espírito de envolvência de todos na comunidade e chamando também aqueles que porventura não tenham vida na comunidade, até também sugere como consultores nessas equipas de outras religiões, por exemplo. Portanto, estas perspectivas devem estar presentes e nas jornadas que tivemos isto teve, aliás as conclusões notam isso, isto teve uma atenção muito particular que devemos continuar a dar, o processo não está terminado. O bispo e a equipa diocesana têm nesta fase um papel essencial, um período de implementação do documento final do Sínodo que quer envolver todos e que será avaliado por uma Assembleia Diocesana. Posteriormente, em 2027, a avaliação será feita pelas conferências episcopais, cujo resultado será analisado na Assembleia Continental para terminar na Grande Assembleia Eclesial, marcada para outubro, em 2028. Dom Nélio Pita vai ser ordenado bispo para o Ministério Episcopal em Braga, uma arquidiocese marcada pela religiosidade popular e a descobrir formas de acompanhar as novas gerações. Sinto que há latente, e não só latente, já existem ensaios de uma nova forma de dar respostas concretas àquilo que são as inquietações das pessoas. Quando nós vemos centenas, por exemplo, de adolescentes serem crismados, nós temos que dizer o que é que fazemos com estes adolescentes depois do crisma, quais são as estruturas de acompanhamento para que eles possam continuar a caminhar na fé, possam ser os protagonistas da vida da paróquia, quais são, digamos assim, os lugares, as estruturas. E isso eu penso que estão a ser desenvolvidas essas estratégias e, na medida do possível, como missionário, como vicentino, poderei dar um contributo também para que a Arquidiocese de Braga encontre essas estruturas de acolhimento, de crescimento, de desenvolvimento na fé. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclesia.pt. Falamos agora com Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto de Diário Notícias. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia. De facto, há um conflito que se agrava, que vai atingindo proporções cada vez mais inimagináveis, diria eu, mas a situação humanitária que se vive em Gaza é também ela completamente alarmante. Apesar
de todos os alertas, seja do Papa, como dizia no início do programa, seja do Secretário-Geral das Nações Unidas, está em causa, de facto, a eliminação de um território e dos habitantes desse território? Bem, eu acho que é preciso perceber o que é que se passa em Israel e o que é que se passa na mentalidade da maior parte dos israelitas depois do 7 de outubro de 2023. Aquele dia em que o Hamas faz um ataque a Israel, são mais de 1000 mortos, a maior parte deles civis, e também mais de 200 reféns. Uma parte deles ainda está em Gaza, alguns mortos, outros vivos, sim, não se sabe bem. E o que aconteceu foi que, desde o primeiro momento, depois daquela surpresa, e inclusive em muitas questões como é que foi possível a segurança de Israel falhar, o que houve desde o primeiro momento foi claramente dois objetivos da parte de Israel. Um, resgatar os reféns. O segundo, e mais importante ainda na lógica do governo israelita, acabar de vez com o Hamas e com a capacidade do Hamas atacar Israel. Isto tem até hoje um grande apoio da parte da população. Obviamente que os familiares dos reféns estão preocupados com a sobrevivência deles. Há manifestações a apelar para que Benjamin Netanyahu pense nos reféns e negocie com o Hamas, e há uma forma de um cessar-fogo. Mas há uma parte importante da sociedade israelita que efetivamente passou a olhar para os palestinianos de uma forma muito mais, como é que dizer, distante depois do 7 de outubro. Mas isso justifica já 60 mil mortos? Não justifica, mas repara, nada justifica a mortandade que acontece, mas eu estou aqui a tentar analisar do ponto de vista de que não é uma obsessão, na minha opinião, do governo israelita nem de Netanyahu, é um sentimento da sociedade israelita que tem que se defender, e por isso é que luta nas várias frentes, o ataque no Líbano, o ataque ao Irão, o ataque aos Houthis no Iémen, mas no caso de Gaza, obviamente, pelas características do território de Gaza, estamos a falar de um território minúsculo, encravado entre Israel, o Mediterrâneo e o Egito. Este conflito, obviamente, tem proporções dramáticas. Eu estive 2 vezes na fronteira de Gaza, num kibbutz que é o Niroz, foi um dos muito atacados a 7 de outubro, e aquilo que estava a tentar dizer, porque é que a opinião pública israelita não se mobiliza tanto para tentar o cessar-fogo, é que aquele chamado campo da paz, que muitas vezes defendeu a solução de 2 Estados, o diálogo com os palestinianos, foi aquilo que mais sofreu no ataque de 7 de outubro. Ou seja, aqueles kibbutz atacados eram por gente que, na maior parte dos casos, eram pacifistas, iam à fronteira de Gaza buscar doentes para levar aos hospitais israelitas, tinham uma relação de uma certa empatia pela situação em Gaza e sentiram-se traídos. Isto significa que aquele objetivo que eu disse, num dos dois, ou seja, aquele objetivo de acabar com o Hamas, tornou-se de tal forma prioritário para o governo israelita e com o apoio substancial da população, que esses apelos humanitários, a situação de vítimas civis de todo o género, é óbvio que Israel diz que combate o Hamas e que muitos dos mortos são combatentes do Hamas, e é difícil perceber numa situação destas quem é combatente ou não é combatente, mas é óbvio quando se vê os números, e os números, mesmo sendo fornecidos por organismos ligados ao Hamas, são dados como credíveis. Estes números das dezenas de milhares, os 50, os 60 mil, é óbvio que inclui muitos civis e, portanto, esta indignação geral. Também me parece que o tal acontecimento do 7 de outubro, o tal massacre, criou aqui um sentimento de que Israel pode ignorar a pressão da comunidade internacional. Ou seja, Israel, haja bem ou haja mal, é sempre criticado por um grande número de países. A questão é que Israel, neste momento, está a ser muito criticado também por países que normalmente são aliados e que apoiam. Este último apelo, aliás, de 2 dezenas de países para que Israel pare com os combates, tem muitos subscritores que são países que apoiaram Israel, por exemplo, quando foi o 7 de outubro. Os 25 países, que subscreveram este apelo. Não está em causa também a sobrevivência política do próprio Netanyahu e as oposições internas? Assim, conhecendo a sociedade israelita, e vamos dizer, quando dizemos que é o único Estado democrático do Médio Oriente, vamos ser honestos, é o único Estado democrático do Médio Oriente. Se olharmos para a imprensa israelita, percebemos como Netanyahu é criticado e, inclusive, essa acusação é feita sistematicamente. E é óbvio que o contexto de guerra traz vantagens pessoais para Netanyahu. Por um lado, evita eleições antecipadas que ele pode ou não perder.
eu acho que é difícil que ele perca, mas ao mesmo tempo aliviar a pressão sobre os casos judiciais que ele tem. Acho, no entanto, que seria errado reduzirmos todo este esforço de guerra de Israel a uma mera conveniência de Netanyahu. Como eu digo, há uma convicção forte no Estado de Israel que, depois da fragilidade que mostrada no tal 7 de outubro de 2023, o país tem que dar uma resposta, tem que mostrar força e que tem que dizer aos seus inimigos que não é vulnerável. E isso marca muitas decisões políticas. Portanto, não reduziria de maneira nenhuma ao interesse pessoal de Netanyahu, sendo óbvio que Netanyahu tem vantagens pessoais desta guerra continuar. A crise humanitária, a fome que se vive em Gaza, até entre quem está lá para ajudar, os médicos, o pessoal das Nações Unidas, não achas que está a atingir, de facto, proporções que são completamente alarmantes? Seja por ser o próprio Estado de Israel que está a controlar a ajuda humanitária, seja pelos mortos que estão a acontecer em momentos de recolha de alimentos. Quando nós olhamos para aquilo que acontece no terreno, as pessoas que morrem a tentar chegar à comida, a fome que existe em vários pontos do território, as próprias deslocações sistemáticas de populações, porque novas frentes de combate são abertas, Israel faz os alertas, as pessoas têm que se mover, tudo isso, obviamente, estas condições humanitárias desastrosas. O que me parece aqui, que é preciso também compreender, é que, infelizmente, as populações são manipuladas por vários lados. A única razão, ou a principal razão, porque Israel assumiu este controle da ajuda humanitária, tem a justificação de não deixar o Hamas controlar, porque controlando a ajuda humanitária, controla-se a população. Acontece é que, obviamente, Israel não tinha uma preparação para fazer isto. Obviamente que o Hamas também faz tudo para que isto fracasse. E, portanto, neste jogo político entre os interesses de Israel, os interesses do Hamas, outras fações palestinianas, obviamente que a população acaba por ser um joguete e neste momento, nós podemos estar aqui, eu estou a tentar fazer aqui uma análise mais política, sim, mas a verdade também é que para famílias que são deslocadas todos os dias de sítio para sítio e têm que pensar onde é que vão buscar comida, onde é que vão buscar água, onde é que vão buscar alimentos, obviamente que tudo isto que se fala de grande política não tem interesse nenhum, porque é a sobrevivência que tem que ser feita. O que me parece aqui é que também temos que fazer aqui uma crítica muito forte à comunidade internacional. Este conflito não é de agora. Este conflito é um conflito que está cheio de hipocrisias. Há países aliados de Israel que nunca fizeram a pressão que deviam ter feito sobre Israel em momentos que isso podia acontecer. Mas também há países que têm uma relação hipócrita com a causa palestiniana. Não esquecer que até ao 7 de outubro de 2023, e o Hamas faz este ataque exatamente porque precisa de fazer uma coisa de tal forma dramática que volta a colocar a questão palestiniana na atualidade. Os países árabes estavam a negociar com Israel como se não existisse uma causa palestiniana. E, mesmo neste momento, quando há estas críticas todas internacionais, os países árabes que fizeram relações diplomáticas com Israel não as cortaram por causa da situação em Gaza. E, obviamente, que o Hamas, a autoridade palestiniana, não são inocentes em nada disto. Mas, quando olhamos para a população palestiniana, percebemos que, nesta situação complicada, difícil, que vivem desde 48, quando a solução dos dois Estados falha e Israel emerge como Estado e não há um Estado palestiniano, percebe-se que esta população, que muitas vezes acaba por aderir a uma luta que é desesperada, noutras vezes está simplesmente desanimada e tenta sobreviver, esta população, obviamente, é muito manipulada por todos estes interesses que, na verdade, fala-se muito, mas não se age como se devia agir, e eu não estou a dizer neste momento, estou a dizer num contexto de décadas. E apesar dessas culpas na comunidade internacional, será através da comunidade internacional, da ONU, que alguma coisa se pode fazer? Algum passo pode ser dado? É assim, em relação ao ONU, a ONU é um poço de contradições. Eu não gosto de criticar a ONU, porque nós às vezes reduzimos a ONU ao Conselho de Segurança e aos vetos das grandes potências. A ONU faz coisas extraordinárias, desde a OMS, a Unicef, a tudo isso. Eu dou sempre aquele exemplo da OMS a vacinar as crianças contra a pólio no mundo inteiro, para acabar com a pólio, muitas vezes com risco de vida para quem está a vacinar em territórios muito complicados. Mas quando falamos da ONU
no poder de decisão e de intervir junto dos Estados mais poderosos. Israel é um pequeno Estado, mas é um Estado poderoso. A força da ONU é mínima e, mais uma vez, está cheia de contradições. Ou seja, muitas das votações não são votações que refletem no Conselho de Segurança da ONU ou na Assembleia Geral da ONU, não são votações que refletem uma reação àquilo que se está a passar no terreno, seja em favor deste ou daquele, são muitas vezes cálculos políticos dos países. E, obviamente, que significa que nenhum dos lados confia na ONU para uma solução. Muito brevemente, tudo isto acontece numa região, no Médio Oriente, onde, de facto, os problemas emergem noutras geografias, nomeadamente na Síria agora, com muitas minorias a tentar sobreviver. Assim, o Médio Oriente nunca foi pacífico. A própria geografia explica isso, está numa encruzilhada de povos. Repare que é o ponto onde a Europa, a Ásia e a África confluem. Isto parece só uma frase feita, mas não é. Significa que, enquanto houve impérios, como o Império Otomano, os conflitos étnico-religiosos foram controlados, enquanto houve ditaduras muito firmes, como a do Saddam, como a do próprio Assad até um certo momento, as rivalidades foram atenuadas pela força, mas neste momento ódios muito antigos voltam ao de cima. A situação dos cristãos é muito evidente em vários países da região. Os números dos cristãos vão diminuindo sistematicamente, têm mais facilidade de emigrar pelas relações com o Ocidente, mas também estão a fugir do país ou dos países que já não consideram seus. Mas depois há outras minorias que nós às vezes pensamos menos, os alauítas, que até há pouco tempo eram muito poderosos, que apoiavam o regime de Assad e que neste momento sofrem massacres pelos jihadistas na Síria, e um povo que formamos 1 milhão de pessoas entre o Líbano, Israel e a Síria, os drusos, que neste momento está a sofrer uma ameaça muito grande também na Síria. Obviamente que o drama que se passa em Gaza e os números de Gaza tomam as atenções. A causa palestiniana, pelas décadas de sofrimento e da ausência de uma solução para o povo palestiniano, domina completamente a atualidade. É difícil que não domine, mas, infelizmente, os dramas multiplicam-se. E no caso da Síria, deixa-me só dizer, se os cristãos não têm sido o primeiro alvo, houve um atentado em Damasco com uma igreja em junho, com mais de 20 mortos. De facto, uma situação que se agrava na região e que agradeço o Leonídio e Paulo Freire teres analisado aqui no programa Eclésia, num contexto, de facto, bem mais baixo. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E a terminar, recordo que pode rever este e os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1, em agência.eclésia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.